Olá, estamos de volta, mais uma semana, né? E a gente chega em mais um passeio pela memória de Sérgio Rezzi. Hoje é dia 18 de abril de 2023, é a nossa sexta conversa, né? Uma conversa gostosa. Tudo bem, Sérgio? Como é que passou a semana? Olha, o que eu posso dizer que está tudo bem, eu tenho, graças a Deus, saúde e tudo, então eu acompanho os acontecimentos da nossa cidade, entende? E tem muita novidade, tem muita coisa, e ao mesmo tempo continua tudo como era. O que não muda. Esse que é o mistério da vida. As novidades, né? Aí você vê, você pula de Sorocaba, vai para a política nacional, você vê o Lula vai viajar, xinga os Estados Unidos, xinga a União Europeia, fica com a China, quer mudar a moeda do mundo. É tudo. Em vez de ser dólar, ele acha que vai ser o yuan e tal. O peixe morre pela boca, né? É verdade. Eu acho que por isso que eu tenho medo, às vezes, de ficar fazendo comentários e ser cobrado logo depois. Faz parte. Mas essa semana você teve um gostinho especial, né? Seu filho, o Serginho, tocou aqui, né? Isso é sempre um orgulho, né? Foi muito bom. Ele veio com o quarteto, né? E tocaram lá na eu não sei... É a usina cultural que eu falo. É a usina cultural. Local antigo de Sorocaba, não para esse uso, era um outro uso, era uma casa, como é que se diz? Era casa de eletricidade. Casa de eletricidade do grupo da Cianê, né? Cianê, aquele pessoal. E hoje está fazendo eventos culturais. O Sérgio veio, foi muito aplaudido. Imagina. E foi muito bonito o trabalho dele, né? E o Sérgio não quis seguir a mesma carreira do pai, né? Quem seguiu foi o Luiz. Né? Mas até o momento ele estava seguindo, né? Ele começou, ele é formado em administração de empresa, tudo no Mackenzie, tudo. Mas assim, a música é minha vida. Olha que legal. Tá na música. Ele estudou nos Estados Unidos, ele ficou lá 3 anos, né, num curso. Enfim, tá feliz assim, que continue assim. Seu filho está feliz, o pai fica também, né? Lógico, sem dúvida alguma. É um orgulho. É orgulho para a gente ver o filho bem sucedido. Isso é. Sérgio, a gente teve, né, hoje você teve no enterro da Mini, né? A Mini Mauad foi uma das... Olha, a Mini, o pai da Mini era primo da minha mãe, né? Então a família Mauad, assim como a família José Miguel, né? Nós somos todos parentes muito próximos, né? E a Mini era uma das moças mais bonitas de Sorocaba do seu tempo. Eu me lembro quando ela ia no Sorocaba Clube, né, dançava, tudo. A Mini faleceu agora com 94, 95 anos, né? E eu me lembro nos meus 16, 17 anos, né? Eu ia lá e pedia para ela o favor dela dançar comigo, entende? A minha tia Laila não queria dançar comigo. Não, deixa eu aqui que eu vou dançar com outras pessoas, né? Com o sobrinho, não. Mas era essa Sorocaba daquele tempo, entende? A gente nós tínhamos no Recreativo e no Sorocaba Clube eventos. Por exemplo, aquele ator Glenn Ford, ele veio no Sorocaba, no Recreativo. Salomão Pavlovsky, né? Da Rádio Vanguarda, né? Não era a Rádio Vanguarda, né? PRD7 e tal. Ele ajeitava essas coisas. Imagine, Glenn Ford, grande artista de Hollywood. Grande artista de Hollywood. Nossa, imagina ele no Clube União Recreativo. O que era isso para Sorocaba, né? No Sorocaba Clube também vieram muitos, eu não tenho assim imediatamente uma lembrança, mas o que eu lembro muito, o Sorocaba Clube tinha um cantor, era o violão.
eu já lembro já o nome, o violão, tinha uma voz, entende? Ele cantava na PRD7, né? E cantava também junto no Jazz Cavalheiro. Sorocaba tinha como se diz, um grupo de música que eram os Irmãos Cavalheiro, né? E tocavam nos bailes, no Sorocaba, sábado e recreativo domingo, né? E o violão, né? Era o grande Crooner. Tinha uma voz parecida com o do Francisco Alves, um vozeirão, entende? Ele era um negão simpático, das pessoas que frequentavam, vamos dizer, os bares, as coisas aqui. Essa era a Sorocaba daquele tempo. Hoje você não tem mais. Onde você vai? A rapaziada vai aonde? Nós íamos na praça, e lá na praça tinha os bares, né, onde a gente frequentava. Então eram muitos amigos, tudo isso, aquilo, né, diversos. Você tinha Xerépel, você tinha o bar esportivo, você tinha o bar que era ali no Cine São José, eu já vou lembrar já o nome, né? Então, para sair do centro, alguma coisa era lá no Largo do Líder. Tem alguma coisa. Então você ficava por ali, né? E aonde iam os rapazes? Iam todos para lá. E é isso que agora está me vindo à memória, essas coisas, e me vem uma pergunta: os rapazes de hoje vão aonde? Vamos ali no Campolim, naquele... nem vão mais, vão tudo virtual. Não, tem uma porção de bares ali, tudo, mas não é como era antigamente, entende? A praça era o ponto de encontro, entende? Era o ponto de encontro, os clubes eram o ponto. Tinha o clube, o Independência, que ficava onde é a Padaria Real hoje. Na Rua da Penha. Na Rua da Penha era o clube Independência, entende? Era um clube muito bonito também, muito... né? E o que teve em Sorocaba, a primeira coisa que aconteceu em Sorocaba, que deslocou um pouquinho, chamava-se Clube dos Bandeirantes, onde o Paulo Pereira Fiuza fez um loteamento que era o Jardim Bandeirantes, onde hoje tem um restaurante que era da família Xerépel, saiu do centro e acabou indo para lá. Então era o Clube dos Bandeirantes. Que ali onde era o antigo OK, ali naquela região? É por ali. A Avenida de São Paulo, lá na frente. Não, o OK ficava lá na frente, depois era um restaurante, né? Mas o Clube dos Bandeirantes era o Paulo Pereira Fiuza que organizou, fez, e no fim tinha um pequeno bar lá, que a rapaziada, a gente ia para lá. No sábado, né? A gente ia para lá para tomar alguma coisa, bater papo, encontrar as moças bonitas da cidade, e vamos até começar a namorar, essas coisas. Enfim, era uma época bem diferente do que é hoje. Você sabe que, estou lembrando agora, algumas vezes a minha turma, né, a nossa turma daquele tempo, nós viemos a pé do Clube do Bandeirantes até o centro da cidade. Olha só que coisa, como era Sorocaba. Então, hoje não imaginava. Não, ninguém imagina. Não era toda hora. Fizemos uma aventura, vamos chamar assim, né? Mas a mudança, Sorocaba teve uma mudança enorme. Vamos dizer, houve uma diversificação de pontos de encontro, né? As pessoas hoje, por exemplo, Santa Rosália virou um local muito frequentado, né? Não vou nem falar agora é tão recente, né? O Campolim, né? Então tá levando muitos bares, e a Praça Central esvaziou. Os clubes da praça, eu passo em frente ao Sorocaba Clube e vejo aquelas portas fechadas. Tem gente lá dentro, tudo, mas a porta está fechada para impedir que pessoas em situação de rua invadam lá e vão, sei lá. Tem mudanças, né? Lamentavelmente,
A cidade mudou, né? Tinha o Estrada de Ferro Sorocabana. Tem até hoje. E é frequentado. É um clube social que foi fundado por antigos, vamos dizer, pessoas que trabalhavam na Estrada de Ferro Sorocabana. Por isso o clube tem esse nome. E a gente, quando não ia no Sorocaba ou no Recreativo, de vez em quando ia lá no Estrada. A gente chamava Estrada. Ia dançar também, entende? Enfim, essa é a Sorocaba dos meus 20 anos, 18, 30 anos, por aí. Você, Sérgio, nessa época já estava no trabalho com seu pai? Olha, eu, desde que me conheço, eu sempre estive presente onde meu pai tinha negócio. Óbvio que enquanto eu estudava, eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica, depois eu fiz o ginásio, né, no estadual, no Júlio Prestes de Albuquerque, né, e depois a Escola de Comércio, lá do Arthur Fonseca, depois. Mas eu já... o ginásio e o primário era durante o dia, não tinha como. E a Escola de Comércio eu estudava à noite. Mas eu já ia, eu frequentava. Eu me lembro que o que eu gostava de fazer, né, eu não tinha idade. 15 anos, 14, 15, tirar o carro que estava, nós tínhamos um posto de gasolina com lavador, oficina, tudo. O que o meu gosto era tirar o carro do lavador ou pôr o carro no lavador. Entende? Então, no horário que eu não estava estudando, eu ia, e daí foi ficando. Uma época da minha vida eu pensei ir para Querubim Rosa, Saturno, eu pensei em ir para a escola de aviação aeronáutica. Eu queria ser piloto de avião militar, tudo, né? Mas uma coisa interessante, a minha mãe falou: Serginho, você vai embora, você não esqueça que o seu pai está ficando velho. Sabe quantos anos meu pai tinha quando minha mãe falou isso? Quantos? 60 anos. Ele morreu com 96. Levou 36 anos para ficar velho. A minha mãe não queria que eu fosse embora, entende? Aí eu fiz o curso de contabilidade e peguei o negócio e trabalhou junto com ele. Aí ficamos. E ali do posto foi para quê, Sérgio? Não, nós tínhamos o posto, a oficina e a concessionária. Já tinha concessionária. Meu pai foi nomeado concessionário na época, os produtos da Chrysler, em 1946. De lá para cá a gente veio sempre. Chrysler, Plymouth, Fargo, caminhão, Volkswagen, né? DKV, o DKV Vemag, caminhões Mercedes-Benz. Então, isso foi a nossa vida. E um negócio, um atacado de peças, nós tínhamos uma loja muito grande de peças na General Carneiro, entende? Então, sempre dentro desse ramo, né? Até que, vamos dizer, a antiga Valcolex estava à venda, eu comprei e aí tocou sozinho. Isso são 55 anos. E o seu irmão, o Kibe? O Walter, ele também estava junto, tudo isso, mas o Walter chegou uma hora que ele queria ficar sozinho. Ele pegou o posto de gasolina e ficou sozinho e tocou a vida dele, entende? Foi fazer as coisas dele. O Walter quis levar a vida dele como ele quis e foi. Foi assim até ele morreu relativamente moço. Ele morreu moço. Deixou uma bela família e tudo. E ele era pé de valsa também, né? O Walter, ele gostava de futebol, jogava bem futebol. Naquele tempo em que a gente ia, vamos dizer, onde hoje tem aqueles estabelecimentos, posto de gasolina, tem o Peladão do Scarpa.
Antes era a piscina do Trujillo. A família Trujillo tinha aquela área e tinha um clube, uma piscina, quando a gente ia lá para nadar, né? E depois eles foram os Scarpa, família Scarpa, que tinham as fábricas ali na Rua Comendador. Comendador Scarpa, isso mesmo. Tinham ali, tinha a Fonseca, né, a fábrica deles. E eles começaram a venderam lá para o Elias Antônio José. Construiu aquele primeiro shopping. Isso foi lá por volta de 1970, por aí. E a área onde está hoje, onde hoje eu tenho ali uns imóveis e você tem também o McDonald's, você tem o Burger King, você tem o posto de gasolina, né? Essa era uma área do Scarpa. Era da família Scarpa. A gente foi por aí, né? Então, desviei um pouquinho daquilo que eu estava falando a respeito dos negócios da família. Então, nós tocamos. Eu fui concessionário Mercedes-Benz em Itapetininga também, né? Então, essa foi a minha vida empresarial. Está sendo até hoje, né? E a gente está falando desse paralelo, né? De você tá na escola, tá fazendo a sua vida profissional e tá indo nos bailes, dançando, lembrando da Mini. Deixa eu só voltar a falar para você por que eu falei a respeito. Eu, no fim, quer dizer, depois que eu tinha quase 60 anos, eu entrei num consórcio de aviões, de aeronave. Foi sorteado. Eu entrei para ajudar um grupo de amigos aí lá de Itu, né, da Hplan, para ajudar eles. Tá, um dia eles falaram: Sérgio, você foi contemplado. Eu não era piloto, não era nada. Foi, o que eu vou fazer agora, né? Não, vamos aprender. Aí acabei sendo presidente do Aeroclube, fiz o curso de piloto privado no Aeroclube de Sorocaba e peguei esse avião que eu fui contemplado e passei a voar com ele para lá e para cá. É até uma história interessante. Isso foi no ano de 1980, por aí, entende? Eu me lembro que eu era presidente do Aeroclube, teve uma chuva forte, uma tempestade, e no Natal de 83, o hangar do aeroporto de Sorocaba, o hangar do Aeroclube, ainda não era aeroporto, caiu em cima dos aviões que estavam lá. Olha só. Um estrago. Tinha 8 aviões lá dentro. Estragou tudo. Mas tudo bem, a gente recompôs, conseguimos fazer tudo. O pessoal da Conal lá, o Bertrand Leopolds, ajudou também. Enfim, Sorocaba ajudou, recuperamos e conseguimos voltar, né? E eu tinha um hangar lá no aeroporto onde eu guardava o meu avião. Depois eu vendi esse avião e comprei um avião um pouco mais, né, forte, um Cessna 210 Centurion. Esse avião acabou sendo roubado por traficantes do aeroporto de Sorocaba e levaram esse avião para o Paraguai. Nossa, e aí? Chama a polícia? Não dava para fazer nada. Aí eu soube que o avião tinha voado para lá. Um dia eu vou para o Paraguai, eu tinha amigos lá por causa do negócio de Volkswagen e tudo, amigos, eu fui. Um fato interessante: o importador, né, de automóveis lá da Volkswagen, ele veio me buscar no aeroporto, me levou no hotel e falou assim para mim: Sérgio, eu vou deixar você no hotel, só te acompanho até aqui. Precisava falar mais alguma coisa? Aí eu acabei conversando com o importador da Cessna lá na coisa. O avião estava lá. Mas peguei um outro voo e voltei para cá, porque acho que a vida era mais importante do que o valor daquele avião. Mas eu senti muito, porque eu viajava muito com ele, entende? Com esse e com outro também, não é? Eu fui até o Rio Grande do Sul com meu aviãozinho, a gente ia para o Rio de Janeiro, Rio das Ostras ali, perto de Macaé,
Goiás, Caldas Quentes, lá em Goiás, Belo Horizonte, Campo Grande. Era tudo fácil. Tudo, olha, aquele tempinho que a gente pegava, ia. E a minha esposa, não sei, eu até pergunto para ela, corajosa, né? Ela me acompanhou algumas vezes nessa viagem. E ela confiou no marido, né? Puxa vida. Mas, enfim, esse foi um período da Sorocaba. E tinha muita gente que frequenta. O Aeroclube era uma frequência gostosa. Muita gente que ia lá no domingo de manhã, sábado à tarde, vamos pro Aeroclube. Ia lá, turma, né? Eu fui presidente do Aeroclube, né? Um mandato. Enfim. Esse é um pedaço da minha... Essa questão do roubo, e falou, vou deixar para lá para não ter problema, isso é uma coisa que decepcionou você. Você falou, não quero mais saber de avião, não quero me envolver com isso. Olha, o fato de eu não conseguir encontrar resposta, quer dizer, eu sabia qual era a resposta, mas não encontrava... na legalidade, uma solução. Não encontrava a solução. Tá bom. Eu deixo ficar no meu canto. A minha vida, o meu trabalho, a minha coisa mais importante do que dinheiro, do que uma aeronave, tudo. E nunca mais quis comprar nenhum outro? Hoje não tem vontade de voar? Tenho, isso eu tenho, mas não. As atividades também, vamos dizer, passaram a ser mais relação São Paulo, Brasília. Eu tinha que viajar pelo interior do Brasil aí para representar os concessionários, e isso você vai tendo que fazer uma escolha, né? Isso foi uma escolha. Você, quando vai passear um lugar longe, vai de avião, você vai lá na cabine, fala com o comandante? Não, isso foi a única vez que eu fiz isso, foi quando o Vettorazzo, que é sorocabano. Sorocabano, quando ele estava num voo, coincidentemente, um voo que veio dos Estados Unidos para a Venezuela e da Venezuela para o Brasil. Coincidentemente, lá no aeroporto de Miami, eu me encontrei, eles estavam pedindo para pegar o lugar deles na aeronave. Me encontrei tudo, aí já viu que viagem gostosa que foi, né? Mas de ir cutucar lá para saber do avião, não, isso não cabia. Sérgio, nessa trajetória sua, né, dentro dos negócios iniciados pelo seu pai, que momento foi esse passo rumo à associação? Que momento que você foi para São Paulo e foi para essa representação? Bom, isso... Nos anos 70, de 65 a 70, existia uma entidade que não era a FENABRAVE, era a ABRAVE, Associação Brasileira dos Revendedores de Veículos, né? E sede em São Paulo para representar, ela representava todas as marcas, mas não era uma coisa assim... bastante ampla, né? Por quê? Porque naquele período as marcas, cada uma tinha a sua. Começamos a fundar as associações, que nós chamamos associações de marca, a partir de 1970, por aí. 68, 70. Eu fui um dos fundadores da Associação dos Concessionários Volkswagen. Ajudei a fundar, e junto com companheiros que foram presidentes à época, né, eu fui participando das diretorias, depois acabei sendo presidente da Associação de Marca e depois acabei sendo presidente da Federação. Aí nós fundamos a Federação. Ela foi fundada em 72. Fundamos a Federação, que englobava todas as marcas, né, e está aí até hoje a FENABRAVE. Mas como que foi esse momento de formar? Estava lá, aí você chegou pro seu pai e falou, pai... Não, mas eu não abandonei o meu negócio. Então, como é que funcionava? Nada, funcionava que eu trabalhava
conhecia o negócio, e para ser diretor da entidade, presidente da entidade, você tem que ser uma pessoa atuante no seu negócio. Se você não conhecer o seu negócio, como é que você vai presidir uma entidade que defende os interesses dos distribuidores? Mas você lembra de ter tido essa conversa com seu pai? Falou, a gente está fazendo isso aqui, mas precisa avançar, tem lá em Ribeirão Preto, em Campinas. Não precisava explicar nada. O meu pai entendeu bem logo as coisas que eu estava fazendo, apoiou, entende? Apoiou e, enfim, não tive nenhum problema em compartilhar a minha atividade associativa com a minha atividade empresarial. Você ficava nesse momento mais aqui em Sorocaba, e que momento se passou a ter uma necessidade de viajar? Quando eu fui presidente da Associação de Marca, a gente tinha, vamos dizer assim, uma participação de estar em São Paulo, tá isso para aquilo, mais intensa do que era a FenaBrave. Olha. Por quê? Porque as concessionárias, né, elas exigiam que a associação estivesse sempre presente, discutindo com fábrica, acertando políticas, né, políticas de representação, de comercialização. A FenaBrave, ela não lida com essa parte. Então, quando eu fui a ser presidente da FenaBrave, a atuação era mais política. Então, a gente tinha que, vamos dizer, conviver com o governo do estado de São Paulo, que era onde era a sede da FenaBrave, e outros estados, Rio de Janeiro. Enfim, nós tínhamos representações regionais que faziam o trabalho da FenaBrave nacional na sua região, tá certo? E o grande foro de discussão, de trabalho, era Brasília. Então a gente participava, vamos dizer, eu, por exemplo, eu fui membro do conselho. O Lula, quando foi presidente, logo que ele foi eleito, ele criou um conselhão e eu fui chamado para ser um dos participantes desse conselhão do governo do Lula, o governo Dilma, entende? Enfim, e não era todo dia que tinha que estar presente, né? Mas quando chamavam, a gente tinha que ir. Ao mesmo tempo, o nível de discussão da FenaBrave na defesa dos interesses da rede como um todo era com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Fazenda, entende? Enfim. Você está falando do momento, né, da sua história, que coincide com a história do desenvolvimento da venda de automóveis no Brasil. Hoje, você olhando para trás, né, você vê que esse momento, esse mercado está consolidado, não tem mais o que fazer, né? Foi feito nesse período das associações, questões da representação com a fábrica, a questão de margem, a questão de segurança do concessionário para dar essa segurança para o comprador. Olha, o grande arcabouço dessa representação. Você trouxe uma palavra que... O grande arcabouço dessa representação foi a Lei Ferrari. O meu amigo falecido já, Renato Ferrari, que também era concessionário, também foi presidente da FenaBrave, né, na sua época, ali por 1974, 75, por aí. Então nós conseguimos a discussão e elaboração de uma lei que organizasse o setor da distribuição de veículos. É a chamada Lei Ferrari. Então, a representação de veículos, como tem as fábricas que fazem o contrato, você é obrigado a isso, nós organizamos, junto com as montadoras também, né, a Anfávia também acabou participando disso, organizamos a Lei Ferrari, que ela é o arcabouço das concessionárias, da relação entre as fábricas e as concessionárias de veículos. Cada uma tem uma parte, a sua responsabilidade, enfim, porque o concessionário ele é obrigado a seguir orientações da sua montadora. Agora, também a montadora não podia criar, vamos dizer, situações, criar obrigações
que não fossem plausíveis. E para isso a lei regrou. E hoje esse processo é um processo, vamos dizer, normal, é um processo que acontece, né? Normalmente, não precisa haver discussão, isso já está mais do que consolidado. Então, essas coisas andam, né? A relacionamento FENABRAVE e ANFAVE é um relacionamento, vamos dizer, amigável. Amigável, sem problema. Ô Sérgio, a gente está falando de uma época, né, em que as pessoas, elas tinham lá o sonho, o desejo, necessidade, sei lá o que, de ter seu automóvel e iam até a concessionária, né? E aí você tinha 4, 5 marcas, né? Eu nem imagino quantas opções de concessionárias a gente podia ter nos anos 60, 70 aqui em Sorocaba. Hoje você tem mais de 30, não necessariamente precisa estar na própria cidade. Concessionária você não tem 30 aqui. Não. Você tem como concessionárias, vamos dizer, eu posso falar, Audi, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Ford, Peugeot. Dá 10 mais ou menos, não são 30. Então, mas eu digo assim, fisicamente a gente tinha essas, mas você tem uma concessionária, sei lá de qual marca, dessas chinesas, Índia, que tem aqui no Brasil, que está lá numa cidade lá longe. Ela é concessionária lá. Eu tenho essa questão da tecnologia para comprar lá. O que eu quero perguntar para você é, antes o meu sonho era muito prático, eu ia lá bater na sua porta, né? Você fazia propaganda para me atrair lá na sua porta, então eu combinava o sonho com o negócio e ia lá. E hoje, com essa questão da tecnologia, não precisa mais estar fisicamente, né? Ou você acha? Não tem nada disso. Você tem que estar lá. Nada. Olha, você vai no restaurante, você pede o prato, você já conhece, não conhece? Você pede o que você gosta, o que você já comeu, o que você já sabe o que é. Quando o garçom vem e fala para você, como essa aqui, você fala, não, peraí, eu quero aquela outra. Entende? O consumidor hoje, ele está mais do que bem informado. O consumidor hoje conhece o automóvel tão bem quanto quem vende o automóvel. Entende? Então você vê, só para citar um exemplo, olha quantas lojas que não são concessionárias que vendem veículos usados. Isso é a estrutura do negócio do automóvel. Não é só você ter uma fábrica e ter uma... Ele, vamos dizer, faz parte da economia do país, né? Olha Sorocaba, quantas lojas de automóveis usados você tem. Passe na rua 7 ali. Na rua 7 de setembro. Comendador Oéter. Não, todo. A Zona Norte. Todo lugar, na Álvaro Soares, aonde você quiser tem. Entendeu? E são pessoas que se dedicaram a trabalhar com o negócio de veículos usados. Então, a população, de uma forma geral, ela conhece o automóvel tão bem quanto vai comprar uma roupa. Vamos usar essa comparação. E isso não era assim, né, Sérgio? No começo lá. O que você lembra? Não era, porque só para você... Você sabe quantas mulheres dirigiam automóvel em Sorocaba nos anos 50? Já tinham poucos carros, mulher então? 3. 3, nem 10. Só 3. Eu vou até nominar. Era a esposa do Dr. Mário Inglês de Souza, Dona Isa Stilitano. Era o médico que tinha ali na rua... Como é a rua aqui? Vizinho da Casa Saturno, tinha um médico. Ainda ontem falavam o nome dele para mim, tá? E a Dona Abigail Fogaça, que eles tinham uma farmácia na rua Hermelino Matarazzo. 3 mulheres que dirigiam um automóvel. Olha hoje como é que é isso. Então,
Por que elas não tinham mais mulheres? Porque o automóvel era uma coisa bem limitada. Não eram muitas famílias que tinham automóveis em Sorocaba. Eu não digo contar nos dedos da mão, mas dava para você fazer uma seleção bem restrita. Sérgio, como que é isso, né? O seu pai, né, participar do mercado tão, vamos dizer assim, pequeno, né? E você participar dessa história que vê essa transformação no mercado que é hoje, são mais de 200, imagino, lojas de usados em Sorocaba, né? Olha, quando meu pai trabalhou com automóvel no início, Sorocaba tinha os irmãos Notari, que era a Ford, e os Mencassi, e o seu Gustavo Monteiro Filho, que era o G. Monteiro. Isso foi nos anos 30, 37, 36. Depois, com a guerra, parou a importação de veículos. A reabertura do mercado de veículos internacionalmente, as fábricas, tudo, foi a partir do ano de 1945. Então, o meu pai, que sempre, meu pai tinha curtume e tinha fábrica de calçados, e ele e o irmão dele tinham fábrica de calçado, entende? Que depois o irmão ficou com a fábrica de calçado e o meu pai veio para o negócio do automóvel, entende? E você lembra dele falar alguma coisa para vocês, do tipo, filho, isso aqui vai estourar, todo mundo vai querer andar de carro? Não, meu pai não falava isso. Meu pai era um homem assim, eu vou dizer, um homem quieto. Ele não era um homem de explosões assim, de conversas e tudo. Aliás, não era ele. Os pais de antigamente, os filhos não participavam muito da conversa. Não é como hoje, não. Hoje os meus netos, nossa, se eu não falar o que eles querem que fale, eles não ficam quietos. Não me deixam falar. Entende? Naquela época, as pessoas de mais idade é que tinham presença, que tinham, entende? As crianças eram para ir na escola, para brincar, para ir com criança. Não tinha uma vida social, vamos chamar assim. Isso foi a partir dos anos 50, por aí, que começou a ver toda essa, vem televisão, vem isso, vem aquilo, as crianças passaram a ter uma participação, e a própria escolaridade. Nos anos 40 não era muita gente que tinha escolaridade, não. Como estou falando, ir para a escola, criança, né? Ir para a escola, não era muito. Mas, ou seja, como foi, ele te falando ou não, fica muito claro que foi um empresário que enxergou o futuro, né? Quando ele combina com o irmão. Papai, ele era um homem, vamos dizer, que não falava muito, mas era um homem que sabia o que queria, tinha, vamos dizer, bastante apreço pela família, pela situação faz parte da raça, né? O árabe, de uma forma geral, é muito agregador, né? Estão sempre juntos. E o que ele esperava, e no fim aconteceu mesmo, é que o filho pudesse suceder ele no negócio que era dele. E aconteceu. Aconteceu. E está acontecendo com o Luiz agora também. E o Luiz, o Sérgio não quis. Tem uma menina, a Bárbara. A Bárbara está, o marido dela está no negócio. Mas a Bárbara é formada, ela é psicanalista, então ela exerce a profissão dela. O Luiz se formou em administração, tudo, e gostou, ficou. Ele gosta. O Sérgio esses dias fez é músico, né? Fez um show aí, a gente comentamos. Mas o Luiz, ele quer tá no negócio, entende do negócio e quer crescer. É isso que importa. Ir para frente. É isso. Daqui a pouco o Tiago que vai também. É um negócio louco. Eu só tenho um neto homem. E 5 meninas. Olha só. Mas hoje a mulher trabalha no negócio do automóvel. Isso que eu ia falar. Acabamos de falar aqui, não é?
a evolução uma executiva importante na sua empresa é a Kelly, né? Já está lá há uns 20 anos ou mais. Quase 25 anos. Nossa, e ela... diretora de vendas lá. É mulher. E ativa, tá lá. Foi muito boa. E não é só ela, né? Nós temos bastante... Tem vendedoras, tem, enfim. Hoje a mulher ocupou um espaço que, vamos dizer, tinha que ocupar, né? Não era só para ficar em casa cuidando isso. Tem as que estão em casa, que cuidam da casa, que cozinham isso aqui, mas tem aquelas que... Não preciso nem mostrar a dona Dilma Rousseff aí. Agora é o presidente do Banco dos BRICS lá. É isso mesmo. A gente está chegando ao fim, Sérgio. Hoje faz tempo já conversando, mas a gente volta, vamos ter tempo de falar dessa ocupação que as mulheres tiveram, né? Você que acompanhou, né? E tem uma memória para mostrar toda essa evolução. Sérgio, obrigado, boa semana para você. Olha, eu volto a lembrar do que eu falei. Tinham só 3 mulheres que dirigiam um automóvel em Sorocaba nos anos 50. Era a esposa do Dr. Leão Hirsch, lembrei do nome agora. Era a esposa do Dr. Mário Inglês de Souza, de família estilitana. E era a Abigail Fogaça, que tinha uma farmácia ali na Emelino Matarazzo. E hoje, provavelmente, vou até ver, mas a maioria das motoristas... Bastante. Deve ser mulher. Como elas são a maioria na sociedade, deve ser a maioria de motoristas. Bom, boa semana para você também, né? A gente volta semana que vem com mais um episódio, 7º, né? Hoje foi o 6º, do Passeio pela Memória do Sérgio Reze, onde pelas lembranças dele a gente revive, né, toda essa evolução que a nossa sociedade teve. Boa semana, tchau, tchau.